Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. É um prazer tê-los aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar a respeito do trabalho com nome próprio na educação infantil. Vou compartilhar com vocês uma apresentação para vocês irem acompanhando a minha explicação. Vamos lá? Hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito de como trabalhar com o nome próprio na educação infantil. A gente precisa ter clareza de que o nome próprio é a primeira marca do indivíduo. Então, é algo que para a criança é muito importante. Na educação infantil, nós já discutimos em outros momentos, em outras aulas, que não é esperado que a criança domine por completo o sistema de escrita alfabético. Mas a gente não pode tirar o direito dessa criança de aprender e de ter a oportunidade de pensar a respeito do sistema. Mesmo porque ela é muito curiosa e ela tem muito interesse em aprender a escrever o seu próprio nome. Porque ela se sente, né, ela sabe que o nome identifica e diferencia ela de outras crianças. Então, o nome traz uma marca de identidade importante. A gente precisa pensar em dois aspectos, né, importantes para a gente pensar o trabalho com nome próprio. O primeiro é do ponto de vista linguístico e gráfico, né? O nome próprio, ele mostra para a criança que a escrita tem estabilidade, porque a criança observa que o seu nome é escrito sempre da mesma forma. Então, ela observa que o nome é um modelo estável, é um modelo fixo. São sempre as mesmas letras e na mesma ordem. E esse é um aprendizado que ela tem à medida que ela se apropria da escrita do seu nome e depois a escrita do nome dos amigos da turma. O segundo ponto é do ponto de vista da função social, porque ela já sabe que aquele nome, que o seu nome, ele serve para várias coisas. Ele serve para identificar os seus objetos, aquele nome, ele faz parte dos intercâmbios sociais que envolvem os contextos culturais. Então, vamos pensar, por exemplo, que a professora vai propor para que as crianças produzam um cartão de aniversário. E cada criança vai ter que assinar o cartão. Então, a professora produz um cartão, né? Ela digita lá e deixa para a criança assinar. Então, o nome acaba inserido nos contextos reais em que a gente faz uso de escrita, uso de leitura. Então, a criança percebe que ele cumpre uma clara função social. Essa questão também do trabalho com nome próprio serve muito para a gente trabalhar o eixo da identidade, né? Eu escolhi essa imagem aqui da apresentação, são vários pares de mãos, e essas mãos, cada mão representa uma criança, e embaixo a própria criança escreveu aí, né? E eu acho que essa questão de mão, quando a gente pensa em identidade, é algo que representa exatamente o indivíduo, porque as digitais são diferentes dos dedos, né, de toda a mão, e isso acaba individualizando, assim como o nome próprio. O nome próprio, ele exerce um forte papel, né? Ele unifica, ele individualiza aquela criança, ele torna aquela criança diferente das demais. E isso para ela é muito significativo. Por isso que é tão importante a escrita do nome próprio para as crianças e para todo um trabalho que se inicia na educação infantil. Esse nome próprio, ele representa, então, a primeira marca do indivíduo e ajuda na construção da identidade. Ele acaba sendo para a criança uma fonte muito grande de satisfação e é extensão da identidade por meio da escrita. E ela começa, a criança começa a se perceber por meio da escrita do próprio nome. Além disso, o nome ele apresenta características linguísticas muito interessantes para a gente trabalhar várias questões importantes para a criança refletir a respeito de como se escreve, de como é o funcionamento do sistema de escrita alfabético. Então, o nosso primeiro
o nosso primeiro objeto de conhecimento, o nosso primeiro instrumento para levar a criança à reflexão vai ser a escrita do nome próprio. E aí a gente vai pensar em quais são, o que eu tenho que... Quais são os objetivos, né, quando eu trabalho com nome próprio? Eu acho que existem questões bem importantes da gente ressaltar. A primeira questão é que as atividades que eu promovo utilizando o nome próprio devem levar ao reconhecimento. A criança precisa reconhecer as letras. Então, eu preciso mostrar para ela... Se a gente vai olhar a escrita, por exemplo, do nome da Ágata, então vamos olhar que letra começa? Começa com A. Que letra termina? Termina com A. Qual é a segunda letra? É o G. E o G vai formar com que letra que ela está junto? Com o A. Então fica H. Tá. Então eu tenho 3 pedacinhos para compor a escrita de Ágata. Ou seja, ela já pensa aí na quantidade de pautas sonoras. Quantas letras eu tenho para a escrita de Ágata? Eu tenho 5 letras. Elas já pensam na quantidade de letras. Depois elas podem pensar na afinidade de outras coisas, elas podem pensar na ordem das letras, elas vão nomeando as letras, porque além de reconhecer, elas precisam nomear, elas precisam aprender a grafar as letras. Então, o que a gente faz? A gente apresenta para a criança uma escrita, os crachás com os nomes, eles são importantes para isso, para a criança poder ir se apropriando de quais letras existem para compor o seu próprio nome. E depois ela começa a olhar a forma como está grafado o seu nome. E ela pega e tenta reproduzir olhando para esse crachá. Quando eu falo olhando, não é fazendo uma cópia meramente, é olhando e refletindo. Olha, vamos ver a primeira letra do seu nome. É o A. Olha como é que faz o A. Aí ela pega e tenta reproduzir o A. Isso eu estou falando com crianças muito pequenas, com seus 3 aninhos. Então, eu não estou falando com crianças da etapa de alfabetização, lá do primeiro ano. Eu estou falando da educação infantil, em que é o primeiro momento que ela tem contato com letras e com uma escrita convencional. E a escrita do seu nome para ela é algo de muito interesse, é algo de muita relevância. Então, ela quer aprender a escrever o seu nome. E a gente começa isso oferecendo um modelo, e aí também a gente faz com que ela tenha uma escrita espontânea. Porque por meio da escrita espontânea, a gente tem condições de analisar quais são as ideias que essa criança já tem a respeito da escrita. E aí a gente pede para que ela escreva de forma espontânea, ou seja, sem ter um modelo ali para poder utilizar como referência. Ela, quando vai escrever o nome próprio, além de pensar em quantidade de letras, ela também pensa na posição de cada letra. Ela começa a olhar essa questão da posição. Então, ela nota, por exemplo, se a gente tem na sala a Ana Maria e a Mariana, a gente faz ela notar que dentro de Mariana a gente tem Ana, e a gente tem Maria. Desmembra para elas observarem. Olha, gente, que interessante. No nome da Mariana dá para formar Ana. Se a gente pegar o final. Se a gente pegar o começo, dá para formar Maria. E aí a gente vai trabalhando com elas para elas irem observando, reconhecendo as letras, reconhecendo a posição de cada letra. Então a gente olha lá a escrita de Bruna, e a gente pega o Bru, B-R-U, e pega uma palavra, ou se a gente não tiver no nome da sala, acho que dificilmente vai ter com bur, mas pega uma palavra qualquer, sei lá, burca ou burlar, que é B-U-R. O fato de eu ter mudado a posição do R faz com que eu mude a pauta sonora, que eu mude a sílaba, que eu mude o pedacinho. Então eu mostro para ela, olha lá, o bru virou bur. Olha como mudou, porque eu fiz o quê? Eu mudei a posição do R. Então, esse é o procedimento que a gente vai fazendo para ela poder ir se apropriando do sistema de escrita alfabética e entendendo como que ele funciona.
Então, não é algo, copiou o nome, ponto final, e fez a cópia e não pensou nada. Não. Aquela escrita daquele nome vai servindo para ela pensar a escrita de novas palavras. E é isso que vai fazendo com que ela vá ampliando a sua oportunidade de pensar sobre o sistema e de entender o funcionamento dele. Certo? Além disso, é interessante que ela também pare para pensar, quando ela pensa nessa questão de quantidade de letras do seu nome, se essa criança for ainda tiver no realismo nominal, tiver entre seus 3, 4 anos, o que é o realismo nominal? A criança relaciona o que está escrito com o tamanho do que está sendo representado. Então, vamos imaginar que a gente tem duas crianças na sala. A gente tem a Marina e tem o Rui. Vamos pensar no nome maior, né? A Mariana e o Rui. E aí ela vai olhar e vai falar, nossa, mas Mariana tem muitas letras. E a Mariana é pequenininha. O Rui tem 3 letrinhas, tem poucas. E o Rui é o maior aluno da sala. Então, aí é uma boa oportunidade para você mostrar que essa forma como ela pensa não é a forma correta de se pensar sobre a escrita. Que não, essa relação que ela estabeleceu não é verdadeira. E aí desconstruir isso que ela pensava. Porque o que ela imaginava? Ela imaginava que pela Mariana ser uma criança pequena, o nome dela teria que ter poucas letras, ou teria que escrever miudinho, né? Que tem uns que fazem essa estratégia também. Mas teria que ter poucas letras. Porque ela imagina que essa escrita deve estar relacionada com o tamanho do que está sendo representado, no caso, a criança. O Rui, que é grandão, teria que ter muitas letras no nome dele. Isso é o que a criança pensa quando ela está vivendo essa ideia do realismo nominal, que é por volta aí dos seus 3, 4 anos, um pouco antes, isso pode variar um pouquinho. Né? Mas a gente tem como desconstruir esse pensamento à medida que a gente já vai mostrando que a escrita não tem relação com o que está sendo representado, e sim com o que está sendo falado. E aí que mora a ideia da gente fazer uma intervenção sistemática, pode ser coletiva, pode ser individual, pode ser em dupla. Então, quando eu pego a lista de chamada e trabalho cada nome, então eu pego lá a Gabriela, o Gabriel, o Gustavo, deixa eu ver, Gabriel, a Gisele. Então, todos eles começam com G, mas vamos olhar para a gente saber onde está o Gustavo. Como é que a gente descobre? O Gustavo termina com que letra? Termina com O. Mas a gente tem a Gabriela, o Gabriel, o Gustavo e a Gisele. Gisele termina com O? Não, então vamos descartar a Gisele. A Gabriela termina com O? Não. E o Gabriel? O Gabriel, aí é onde eles vão olhar e vão ver que não termina com O, mas tem um som que é de Gabriel, meio de U, né? Que é o L no final. E aí eles podem chegar na escrita de Gustavo só olhando para a última letra. Mas essa forma, isso que eu estou dando como exemplo, tem várias formas de se fazer. Eles podem olhar a segunda letra. E aí eles já vão notando qual é a letra, que som tem essa letra, que posição que ela ocupa na escrita da palavra, e a professora vai fazendo essa intervenção por meio de diferentes mecanismos. Ela pode, por exemplo, trabalhar um bingo de letras, então ela vai cantando cada letra e eles vão completando o seu nominho, então eles têm que identificar cada letra, né, na escrita do seu próprio nome. Ela pode fazer a lista dos ajudantes do dia, então ela pode colocar na roda todos os crachás embaralhados, e eles vão ter que encontrar o ajudante do dia, que no caso pode ser o Eduardo, então eles vão ter que ir lá buscar. Ela pode pegar 2 nomes parecidos e fazer um trabalho de comparação para perceber semelhanças e diferenças. Então, ela põe lá, por exemplo, o Igor e o Iago, e põe os dois crachás um perto do outro. O Igor, que é Y-G-O-R, e o Iago, que é Y-A-G-O. Quando a criança vê Igor e vê Iago, o que ela nota? Ela vê que a primeira letra é igual e que o Go é igual. E ela não vê de cara isso, ela vê só a primeira, e é esse trabalho de olhar que tem um Go ali, que são
que acaba tendo muita semelhança na escrita, que ela vai bater o olho, ela vai ver muita semelhança. E aí é onde o professor vai fazendo o trabalho de olhar, olha, qual é a última? Ah, os dois terminam com O. Ah, mas o Igor termina com R. Ah, mas antes do R tem o Go. E o Go também está em Iago. Ah, mas o Iago, a gente tem Igor e Iago. Olha o A no meio. Que letra está no meio, então? O A. Aí a criança tem condições de notar o A, de reconhecer o A. Então, tudo isso, a criança só consegue fazer se houver uma intervenção por parte da professora. O que é intervenção? São essas perguntas que ela vai jogando para as crianças, para elas irem conseguindo mobilizar diferentes operações cognitivas e oferecer uma resposta de acordo com o que a professora perguntou. Olha, que letra começa? Que letra termina? E uma coisa importante é que nesse trabalho com o nome próprio, elas precisam desenvolver, elas precisam trabalhar algumas questões, vou pontuar questões importantes. Reconhecer letras, saber nomear as letras, aprender a grafar essas letras. Então, tudo isso a gente consegue fazer com o nome próprio. Olhar a quantidade de letras. Entender que a quantidade de letras não está relacionado com o tamanho da criança. Outro ponto. Entender a posição da letra, que pode mudar e pode mudar, inclusive, a forma, o som. Uma infinidade de posicionamentos de letras que eu tenho na escrita de uma palavra que muda totalmente os sons e muda a pauta sonora e com isso muda a sílaba que eu estou compondo. Quando eu falo em pauta sonora, é a sílaba. É cada pedacinho que eu abro a boca para falar. Então a criança nota que a gente tem bor, bo, lê, tá. Eu tenho 4 pedacinhos, eu tenho 4 pautas sonoras aí, 4 sílabas, certo? Ela também tem condições de pensar na posição das letras, na variedade de letras, na ordem das letras. Então, ela começa a notar que as palavras são escritas de formas diferentes. Então, eu escrevo diferente Gabriel, escrevo diferente Iago. Então, cada um tem uma escrita diferente. E eles também mudam o que eu falo. Então, a escrita tem relação com a fala. Ou seja, eu levo a criança já a chegar à conclusão de que a escrita representa a fala, que é um conhecimento que as crianças no início do processo não têm. Porque no início do processo, o que elas acham? Que escrever não tem nada a ver com a fala. Que escrever tem a ver com o objeto que está sendo representado, que eu já expliquei a vocês. Certo? Então, aí que nós fazemos? Nós viramos a chavinha, nós fazemos ela notar que a escrita representa a fala e não o objeto que está sendo representado. Está sendo escrito, no caso. É interessante, olha só que interessante a imagem que está posta aí na apresentação. O João Vitor está identificando o nome dele. E na lista de nomes, nós temos João Vitor, nós temos João Gustavo. Ou seja, nós temos outro João na turma. E a gente tem um segundo nome para poder individualizar, para poder distinguir um João do outro João. Nós não podemos ter dois, porque dá a impressão de uniformidade, dá a impressão que são iguais. Na verdade, não são. Nós temos um João, que é o João Vitor, e o outro João. Então, nós temos que individualizar. E quando a gente tem nome repetido, a gente costuma usar o segundo nome ou até o sobrenome, quando não há aí esses nomes duplos, né, que a gente costumeiramente costuma usar. É importante, então, a gente notar, ressaltando isso, que o nome próprio, a criança já vai compreendendo essa ideia de função social que o nome próprio cumpre. E que o nome próprio ele serve para muita coisa, ele serve para marcar os seus trabalhos, para identificar os seus materiais, para poder identificar que ele está presente na aula, então a professora faz a chamada identificando cada nome, isso a gente usa muito o crachazinho de cada um. A construção do crachá, gente, é super importante. Com ele, a gente vai fazer uma infinidade de atividades que vão promover esse processo da criança
conseguir escrever seu nome, conseguir pensar que letras que vão compor o seu nome e com a escrita do seu nome, como que ela pode pensar na escrita de outros nomes. Então, se ela tem um nome lá, se ela, por exemplo, chama-se Vinícius, ela já começa a notar, mas o Vinícius é o Vinícius da Vitória, é o Vi da Vitória. Então, o Vi do Vinícius tem Vi de Vitória. Então, ele já começa a fazer esse procedimento de pensar na possibilidade, olhando para o seu nome, de escrita de novas palavras. E é esse o processo inicial de apropriação da escrita. É interessante também que ele já começa a notar a orientação da escrita, que é da esquerda para a direita que se escreve. Então, se você pega uma criança que escreve espelhado, por exemplo, ele se chama Raul e escreveu L-U-A-R, luar, né? Fica. Você vai com ele na linha e mostra, olha o seu nome no crachá. Com que letra está começando? Está começando com L? Não, está começando com E. Então, escreve o R. Qual que é a segunda letra do seu nome? Olha no crachá. É o A. Olha que segunda letra você usou. Eu usou o U. Então, faz ele olhar na forma como ele escreveu e faz ele olhar no seu crachazinho. Para ele ver que a ordem que ele escreveu não foi a correta. Porque, gente, a gente imagina que a criança já sabe. Mas a orientação esquerda, direita, de cima para baixo, isso a gente ensina para a criança. Não é só olhar para o papel e deduzir. Não, isso é uma coisa ensinada. Quando eu faço esse procedimento, com esse que eu dei o exemplo do Raul, eu já ensinei a direção que ele tem que escrever, que é da esquerda para a direita. E aí ele não mais pensa que escrever é ao contrário disso. E aí ele não mais produz seu nome de forma ao contrária. Que por muitos anos, né, na década de 80, eles falavam que era uma escrita espelhada e que isso aí a criança tinha problema neurológico. E hoje a gente sabe que não é nada disso, né? Simplesmente é uma orientação de escrita, que é uma convenção, que é da esquerda para a direita, que a criança ainda não aprendeu. Simplesmente assim, simples assim. Ela só basta aprender essa convenção da escrita, ou seja, alguém mostrar para ela que não é naquela ordem que se escreve, e de que a orientação é esquerda-direita, e não na forma contrária como ela produziu. Nosso trabalho também, como eu já ressaltei, vai ser essa questão dele reconhecer as letras, dele nomear quais são essas letras. Então, o João Vitor vai olhar aqui e vai falar, meu nome tem o J, então ele saber nomear a letra, O, A, né, com tio, O, V, I, ele nomear cada letra. E também pensar na composição total. João, Vitor. Pensar em cada pedacinho. Isso vai levar a uma ampliação de repertório de letras, que é o que a gente deseja para que a criança comece a pensar sobre o sistema. E uma outra coisa importante é que tudo que a gente for utilizar usando o nome próprio faça parte do ambiente alfabetizador. O que é um ambiente alfabetizador? Tudo que eu utilizo no meu dia a dia, eu vou lá e vou fixar no meu mural, vou fixar na minha parede. Então, aqui, gente, eu peguei fiz uma foto rápida de uma sala de educação infantil e esses cartazes estão pregados no baixo e estão pregados aonde a gente faz a roda no início da nossa aula, no início do período, né? Então, a gente senta ali, primeira coisa que a gente faz, a gente vai ver a agenda do dia, então a gente vai colocando qual vai ser a nossa sequência na agenda, então, cantos, roda, ajudante, calendário, lanche, parque e história. Então, a gente tem uma sequência de trabalho que vai ser desenvolvida. Depois a gente vai trabalhar com eles. Aqui não aparece, mas a gente também tem a lista de chamadas, então a gente coloca ali com eles todos os dias, quem faltou, quem está presente, aí cada um vai colando o seu nome. Antes de fazer essa colagem do nome, os nomes estão todos misturados no chão. Então, primeiro cada um tem que identificar onde está seu nome, depois que cada um identificou seu nome, pegou seu crachá, aí sim que a gente vai montar a lista dos presentes e ausentes. E as estratégias podem ir mudando. Eu posso trabalhar meninas e meninos, para eles separarem os nomes.
eu posso pedir para eles separarem os ajudantes do dia, eu posso pedir para eles separarem a biblioteca do livro emprestado, né, que é quem leva o livro para ler naquele dia. Enfim, uma infinidade de situações que eu vou fazendo uso do nome próprio. E é claro que se eu utilizo isso com eles, eu tenho como expor isso em sala de aula e tornar minha sala o que a gente chama de ambiente alfabetizador. Porque a gente acha que ambiente alfabetizador é pregar um monte de coisa na lousa, mas a gente só vai fixar aquilo que a gente faz uso com eles em termos de momento de contato com a escrita. Senão não faz sentido a gente estar fixando aquele cartazinho ali. E a gente sabe que a lista dos nomes da turma, aquela lista vai servir de repertório para que eles aprendam a escrever o seu nome e o nome dos colegas. E ele vai utilizar como base para compor outras grafias, para compor outras palavras. Então, quando a criança começa a olhar e falar, nossa, professora, mas a gente escreve a letra que compõe o nome da Nicole é a mesma do que tem no Danilo, no Ni. O Ni da Nicole é o Ni que tem no meio do nome do Danilo. Então, ela começa a observar pedaços, os pedacinhos, as pautas sonoras que tem no seu nome, que tem no nome dos amigos, ou entre os amigos. Então, ele bate, às vezes, o olho em algum lugar e fala, olha só que interessante, o mo do morango é o mesmo mo da Monique. E quando a criança começa a fazer essas relações, gente, isso, para ela avançar, é muito mais rápido. Porque esse foi um procedimento que você despertou nela, que você ensinou, vamos dizer assim, você deu a dica, né, para a criança, eles gostam de falar isso para a gente, né? Professora, dá uma dica. A maioria das crianças gostam muito de dica. E aí você deu essa diquinha para eles, e eles, com isso, eles vão começando a fazer esse procedimento olhando as escritas que estão ao seu redor, né? É lógico que eles precisam de escritas maiúsculas para conseguir identificar, porque outras grafias talvez eles tenham dificuldade, visto que eles aprendem, os seus crachás são escritos com letras maiúsculas. E são escritos com letras maiúsculas porque a discriminação visual é melhor. Se a gente pegar a escrita cursiva de Bruna, a gente consegue bater o olho e ver ali o quê? 4 letras. O R fica meio embutido, né? Se a gente pega Bruna escrito com maiúscula, a gente nitidamente vê 5 letras. E é por isso que a gente trabalha com as crianças usando as maiúsculas, para ela poder discriminar melhor a quantidade. Eu não estou falando para vocês essa questão, que é importante elas conseguirem perceber a quantidade de letras. Então, é exatamente por isso que a gente usa as maiúsculas, tá? Olha só o que eu falei a vocês, ó. Aqui nós temos um acompanhamento da escrita do nome de uma criança, né? Que no caso é o William. Então, ele começa em fevereiro com uma escrita espontânea, que quando eu falo espontânea é sem ter o crachazinho para olhar. É uma escrita sem modelo, que a gente chama. Embaixo, em março, né, um mês depois, uma escrita com a ajuda da ficha, ou seja, com o modelo, e aí ele consegue escrever o William, mas aí ele tem o crachá para olhar. E depois de um tempo, que aí acho que já é um pouquinho mais para frente, ó, aqui me parece mês 8, ele já tem uma escrita espontânea do nome, sem poder ter o modelo de referência como apoio. Essa que é uma criança de 4 anos. E essa escrita do seu nome, ele vai servindo de referência para ele poder pensar na escrita de outros nomes, e depois também é interessante que você trabalhe como a reflexão que você faz, não é só com a escrita do nome da criança, você usa a lista dos nomes da turma, eles têm condições de se apropriar da escrita de todos os colegas, não só do seu próprio nome. Porque quando você discute com as crianças possibilidade de reflexão, você compara o nome dele com a escrita de outros nomes, então você faz uma reflexão da lista de nomes de todos os alunos da sala. E é por isso que o repertório de letras dele é tão maior do que não só restrito ao nome.
É interessante também que, como a gente tem essa questão do nome ser algo muito forte, algo que individualiza, algo que dá essa questão da identidade, é legal que a gente trabalhe a história do nome. Então, é muito interessante que a gente faça um trabalho que a criança possa pesquisar com seus pais, né, a história do seu nome, e que ela possa depois socializar. Então, isso a gente pode fazer de muitas maneiras, né? A família pode produzir um álbum de fotos, a criança pode trazer uma caixa que a família pode organizar com alguns objetos do primeiro ano de vida da criança. E a criança pode relatar isso na roda. Eu acho que quando a história do nome traz um momento muito prazeroso para a criança e que torna a escrita do nome dela ainda mais significativo. Porque ela vai pensar como é que os pais escolheram o nome, como é que foi a escolha. Então, quando a família participa desse momento e faz um relato, né? Eu acho até interessante que as famílias façam um relato por escrito, contando como foi isso, para depois a professora poder ler para todo mundo ouvir, né? Que eu acho que aí fica uma coisa mais rica. E é interessante até que, se a criança quiser e tiver condições de fazer uma entrevista com os pais, né, perguntando algumas coisas. Por quê? Porque a criança vai vendo que aquilo é muito significativo, não só para ela, mas para os próprios pais. Porque eles pensaram, eles planejaram para a escolha daquele nome, então teve todo um preparo, teve toda uma preocupação. Então, aquele nome não é qualquer coisa, não foi uma coisa escolhida no vazio, né? Existiu todo um porquê daquele nome. E as crianças podem também organizar álbuns com fotografias de quando ela era bebê, que isso ela gosta muito também. Ela pode fazer desenhos, se for o caso. Ela pode trazer objetos também que ela goste, que se às vezes a família guardou algumas coisas, ela pode compartilhar, socializar com os colegas. E as crianças amam isso, é uma atividade assim muito interessante. Aqui tem algumas fotos. Aqui, ó, a gente tem na primeira foto os objetos que a criança trouxe, que a família mandou, numa caixa, que são os objetos do primeiro ano, e aí a criança mostra todos os objetos, ela se sente assim importante, valorizada, e esse momento para ela é muito prazeroso. E aqui a gente tem uma segunda foto em que ela mostra todo o álbum aí contando como foi esse momento da chegada dela, né? Os pais, as fotos, o quarto, a lembrancinha, enfim. Para a criança é muito rico e prazeroso, envolvendo a ideia da identidade, envolvendo essa questão da criança perceber-se, né? Porque é muito legal ela perceber, ela ter essa questão da individualidade e de se perceber em relação ao outro. E aí ela nota que cada criança tem seus objetos de recordação, tem suas fotos, tem os seus pais que têm uma história para cada nome, né? Que eles planejaram esse nome, então isso tem muito significado. Enfim, é uma atividade muito interessante para essa questão do trabalho com nome próprio. E, em termos de situação didática, nós temos, assim, uma infinidade, né? Eu indiquei algumas, mais para ilustrar para vocês, né? Que são coisas simples de fazer e que tem um potencial de aprendizagem enorme. Um primeiro exemplo é baseado na ilustração que a gente vê aqui ao lado, né? Pedir para as crianças montarem o próprio nome usando letras móveis. Inicialmente, a gente oferece o crachá para que elas olhem o crachá e montem embaixo, que elas vão ter um modelo de referência, e depois a gente retira o modelo e aí elas montam o seu nome sem o modelo com o alfabeto móvel. Uma outra situação didática é o ditado, e aí a gente tem as crianças têm a lista de todos os nomes da turma, de todas as crianças, e a professora vai ditando e as crianças têm que ir encontrando nessa lista. Ela pode circular, você pode combinar com ela que elas vão pintar o nome ou circular os nomes conforme ela vai ditando. Então, ela ditou lá, Gabriela, a criança vai na lista e circula Gabriela. Se as crianças já estão um pouquinho mais avançadas, tem até a condição de você ditar Gabriela e pedir para elas escreverem Gabriela, e aí você não oferece a lista. Aí é um desafio maior,
para crianças que já pegam no lápis e já têm condições de fazer uma escrita próxima convencional. Estão aí silábicas, grande maioria, então já estão próximas de uma escrita convencional. Próximas não, né? A caminho de, estão no percurso de chegar, de se tornar, mas já estão pegando no lápis, já entende que a escrita representa a fala, então aí é mais adequado essa atividade. Essa outra que eu estou dizendo é para do infantil mesmo. Você tem a lista de palavras, você vai ditando e ela vai procurar naquela lista e circular. E você vai ditando a lista de nomes das crianças daquela turma, né? Da sua turma, de alfabetização. Você pode também pedir para elas terem essa lista em mãos, também para circular a letra que começa, a letra que termina. Então, vamos lá, gente. Letra G. Todo mundo vai circular todas as letras G dos nomes. Com que letra A? E aí a gente pode até trabalhar um bingo também, né? Que elas podem pôr as pedrinhas em cima de cada letra que a gente dita. A gente pode pedir para elas contarem quantas letras tem em cada nome para trabalhar a quantidade de letras e por aí vai. Aqui nessa foto, gente, eu achei interessante colocar, porque aqui é uma turminha de crianças de 1 e 2 anos. E aqui que a professora fez, essas fitas tem uma florzinha em cada ponta, e essa florzinha é tipo um pegadorzinho, um prendedorzinho, né? E esse prendedorzinho, ele prende a foto da criança com o nome embaixo. Que quando a gente tem os bebês de 1 e 2 anos, é muito legal a gente trabalhar também o nome próprio. Mas é lógico que não vai ser dessa forma que eu estou pontuando com vocês. Que aqui eu estou falando das crianças de 4 e 5. Mas os menores de 1 e 2 anos, a gente expõe com eles a foto de cada um e o nome escrito embaixo. E o que a gente trabalha com eles? Eles vão reconhecer a imagem. E eles vão também, a professora vai falar para eles que embaixo tem o nome deles escritos. Está escrito ali o nome. Então, eles pegam a imagem, ela pega a imagem, uma fotografia do Rafael, e embaixo está escrito o Rafael. E ela diz, olha, o nome do Rafael está escrito aqui embaixo. Depois ela vai e volta lá para o varalzinho e pega outro nome. Olha, eu peguei o nome da Monique. Olha, embaixo está escrito o nome dela. Porque ela já vai mostrando para a criança que existe uma escrita grafada embaixo de cada imagem, representando aquela criança. A gente também pode usar os crachás para fazer chamada, para tratar dos ajudantes do dia, para tratar dos aniversariantes, pedir para que os alunos, as crianças peguem o seu próprio nome, circule a letra que começa, circule a letra que termina, conte quantas letras tem. Formar grupos para que cada um procure no crachá dos colegas letras parecidas com a do seu nome. Isso é super importante, porque eles já vão começar a observar semelhanças e diferenças na escrita dos nomes. Isso é uma coisa importante também para elas começarem a anotar. Aqui, ó, é a lista de chamada e aqui existem uns bolsões de plástico para a criança encaixar o crachazinho. E aí, cada criança vai lá e encaixa o seu nome. Então, é assim que a gente trabalha a lista de chamada no momento da roda, tá? Só para mostrar para vocês. Olha que legal a rotina aqui do lado, ó. Tem o nome da rotina e tem a fotografia, ó. Brincar na sala, higiene, roda, lanche, parque, educação física. Então, além do escrito, ainda tem a imagem junto. E é um bolsão de plástico também, acompanhado do nome e da escrita embaixo com letra maiúscula. Além dessas situações didáticas, a gente tem o jogo da memória com nomes. Esse jogo da memória vocês podem fazer com 2 nomes escritos, ou um com o nome, o outro com a imagem, ou com a foto da criança, no caso, né? Além disso, tem o jogo da forca, que aí você pode também colocar porque o que é legal do jogo da forca? Que as crianças pensam na quantidade, porque tem a quantidade de risquinhos, que são quantas letras tem na escrita do nome daquela criança. E aí a gente faz o coletivo da sala, para elas observar essa questão de quantidade de letras. O bingo de nomes, que aí a gente vai cantando cada letra e a criança vai marcando o seu nome. O livro varal, que as crianças procuram as letras e tentam formar seu nome, é igual esse aqui que eu tenho, ó.
Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma espiral com todas as letras do abecedário, inclusive tem número, e aí esse espiral ele pode chegar até maior que isso. Aqui a gente tem com 6 letras. Eu recomendo que seja com 8, hoje que vocês façam com umas 8 letras, porque os nomes maiores vão necessitar de mais letras, né? E aí ele vai girando até encontrar a primeira letra do seu nome, a segunda, e aí ele vai compondo o nome inteiro. Esse chama-se varal, livro varal. Então, esse aqui, utilizando o livro varal, é a forma como a criança faz. Ela procura cada letrinha e vai formando o seu nome. É só vocês colocarem, pegar o alfabeto. Aqui cada pedacinho aqui tem um alfabeto completo, ó. Cada pedacinho aqui tem um alfabeto completo. Outra possibilidade das crianças separarem os crachás com as letras iguais, que são iguais, com as letras diferentes. É interessante também, quando eles já estão um pouquinho maiores, eles buscarem em revistas imagens de palavras que iniciem com a primeira letra do seu nome. Então, eles têm lá, eles se chamam, a menina chama Gabriela, ela procura a imagem de um gato, porque começa com G, que é o mesmo G do seu nome. Então, ela busca imagens cuja palavra seja referente à primeira letra do seu nome, ou referente à última letra do nome, enfim, dependendo do que você vai propor para a turma, né? As adivinhações, que é aquele momento em que você brinca com os nomes das turmas, né? Olha, gente, eu tenho um cartão comigo e o nome tem 6 letras. Que nome vocês acham que é? E aí eles vão ter que pensar em quantidade de letras de todos os nomes da sala para poder chegar no nome com 6 letras. Você vai dando dicas até eles chegarem, né? Olha, eu tenho um cartão com 6 letras. Aí eles vão falar Nicole, Marina, Lorena. Vamos lá, então. Agora, mais uma dica. O nome termina com A. Aí ele já tem que descartar a Nicole, ficar com a Marina e a Lorena. Então, a gente vai fornecendo dicas até eles irem identificando, reconhecendo letras que estão compondo esses nomes para chegar no nome que a professora está querendo que eles pensem aí. E isso ela pode fazer também tentando fazer as crianças descobrirem os nomes, né? Então, ela escreve alguns nomes na lousa, ela pode colocar um nome faltando letras, para eles adivinharem que nome que ela está escrevendo. E aí ela pergunta, de quem será esse nome? Ela pode ir fazendo aos poucos, então ela põe a primeira letra, depois ela põe a última, e aí eles vão tendo que ir olhando, né? E descartando também. Começa com S, termina com A, e aí eles vão descartando. Se começa com S, pode ser a Sabrina, pode ser a Sirlene. Mas se termina com A, não é a Sirlene, então é a Sabrina. Então, eles vão observando e chegando a essas conclusões por meio de uma reflexão sobre a escrita. Aqui, ó, eu dei o exemplo de uma atividade que você pode montar em formato de tabuleiro, né? Então, você pode formar um tabuleiro, na verdade, um tabuleiro com o nome da criança, e a gente, na verdade, pode pôr o nome da criança e junto a outras letras misturadas. E aí a criança pinta as letras que compõem seu nome. Ou a gente pode pôr um caça-palavras e com vários nomes. Você escolhe lá 3 nomes da turma. E aí eles têm que encontrar nesse caça-palavras o seu nome de mais 2 colegas. Se você quiser facilitar, você oferece para eles o modelo embaixo. Então, você oferece lá, escrito embaixo, Beatriz, Nicole e Lorena. E aí eles têm que encontrar Beatriz, Nicole e Lorena e vão olhar, é óbvio, na escrita de Beatriz para conseguir encontrar. Mas ao olhar na escrita de Beatriz, elas estão olhando. Olha, começa com B, a segunda letra é o E. Então, elas estão reconhecendo cada letra para buscar no caça-palavras. Se você quiser aumentar o desafio, o que você faz? Você tira esse banco. Você tira a Beatriz e você tira o banco. Deixa só o caça-palavras e faz eles buscarem. Esse sem o banco eu recomendo para os maiores, né? Lá para o primeiro ano.
Outra situação é organizar a agenda telefônica, porque aí eles têm que escrever o nome de todos os amigos. Colocar em ordem alfabética, que aí eu também recomendo para os maiores, né, lá para o primeiro ano. Contar a quantidade de vogais e consoantes, também acho que é um pouquinho mais para frente. Escrever novas palavras com as letras do nome. Isso assim que eles já conseguirem começar a fazer isso oralmente, vocês já começam a trazer isso para a questão escrita, né? Olha, você já observou que a forma como eu escrevo morango, o modo morango eu posso escrever, é o modo da Monique? Aí, se eles já começam a fazer essas relações sozinhos, eles já começam a tentar a ter a possibilidade de escrever novas palavras com as letras do nome. Aí aqui a gente vê várias situações envolvendo, ó, o Leonardo escrevendo com o modelo. Aqui a gente vê um bingo, eles marcando cada uma nas suas fichas. Aqui é uma atividade de forca. Aqui é uma brincadeira, né? E também envolvendo o reconhecimento do seu nome. E aqui a gente tem várias coisas. Ó, essa aqui é uma atividade de quantas letras tem. Então, a professora pôs cada número relacionado a cada letra. Tá? Aqui já a Ana Maria, que tem 9 letras. E aí ela foi pondo uma letrinha para eles saberem quantas letras. Isso aqui é para trabalhar a quantidade, né? Aqui a gente também tem quantidade, porque ela fez um palitinho para cada letra. E o que é legal do palitinho? Porque a professora tem como embaralhar os palitinhos, né? E aí eles têm que colocar na ordem. Por isso que ela põe aqui embaixo o nomezinho para eles terem como modelo. Isso aqui, ela tem o nome embaixo como modelo, porque são para os menores, né? Os turminha de 3, 4 anos. Se eles já tiverem maiores e conseguirem fazer escrita sem modelo, conseguirem escrever seu nome sem modelo, nem é necessário ter embaixo também. É só pôr os palitinhos com cada letra e aí eles escrevem o nomezinho aqui. Aqui a gente também tem uma chamada ilustrada. Cada nomezinho tem um bonequinho. Aqui é uma dança das cadeiras. Cada cadeira tem o seu crachá e eles têm que sentar onde tem seu nome. Aqui é um joguinho da memória, só que a gente tem o nome da criança e a foto, e aí eles brincam de joguinho da memória. Aqui também é o palitinho com o nome da criança, que também serve de filipeta. E aí eles têm como fazer várias atividades usando esses palitinhos aqui, né? Aqui tá vendo, ó? São muitos palitinhos. Cada palitinho tem uma letrinha. E aqui não, aqui já é o palitinho com o nome completo da criança e ele serve como crachá. Só que a madeira é mais resistente, né? E acaba viabilizando aí várias atividades. Bom, pessoal, como vocês puderam perceber, são diferentes situações didáticas que vão potencializar a aprendizagem do sistema de escrita alfabética pela criança desde a educação infantil. Chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham compreendido a importância do trabalho com o nome próprio na educação infantil. E até a próxima aula. Espero vocês. Até mais.